Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Abigmael. Bendito seja mais uma vez entre nós, bendita seja também, benfazeja, que faça ser, que realize esta obra entre nós. E que porventura esta obra, e o intento desta obra, eu amo o intento de cada um de que está aqui, e assenta-se aqui, neste reino no interior do portal da edificação. E o que faz este intento de todos que aqui está no prodígio muito grande de que sois da natureza humana e espiritual, consignado a isto, consignado a todos os dons específicos, como consignado aquilo que faz valer de todos vós como seres da natureza humana e espiritual. Nada, nem uma cadeira vazia que não esteja vazia. E os olhos de todos vós podem notar uma cadeira vazia e todas as cadeiras que estão cheias. E todos vão observar e averiguar igualmente. Se isto que tratamos agora significa o fundamento, que relíquia seria diferente disto, de que outros seres que não sejam de natureza humana e espiritual adentrassem aqui e tivessem o seu próprio assento de vossa própria escolha, e todos que aqui estamos, incluso aquele que se manifesta. Significa muito, não significa? Mas sempre no intento do portal da edificação pleito ecumênico, na verdade, acumulamos velocidade para trazer daquilo que é o fundamento. Então, o princípio e o fundamento de cada um de vós, que pode enxergar um ou outro exatamente igual, que pode enxergar todas as cores iguais, com raras exceções. Isso diz respeito que no impacto de sois da natureza humana e espiritual, de outra forma jamais estariam aqui. E jamais estariam correligionários dentro de um sentido e uma direção que os trouxe aqui. Um sentido e uma direção. Quer dizer que desaparecer o sentido e a direção em vós, não achareis aqui, nem achareis de volta de onde vieste. Quer dizer que o sentido e a direção, sem profaná-los, significa que adentro em nós existe a possibilidade em todos nós de sair e voltar e saber que tem em nós algo como uma memória invisível, gigantesca, que faz e está em nós. E se não houvesse, repetindo, não estariam aqui. Então o sentido e a direção não é algo que nós desenvolvemos em nós mesmos e criamos. Podemos esquecer disto. Podemos ser mal agradecidos disto, de que nem agradecemos que em nós não existe uma entrada que recepcionamos, sabe do quê? Do grandíssimo fundamento, o Pai. Sim. Então sempre tratamos aqui de que o Pai, que poderia estar a léguas ou milênios de léguas ou bilhões de léguas, e em toda esta criação que é aqui distante da última estrela até este planeta, e deste planeta aquela estrela é equidistante. Então quer dizer que não estamos com algo muito longe. E aquilo equidistante também nos está dizendo, nossa, como é longe aquele planeta no sistema solar. Então, se tratando de
fundamento é o princípio de tudo. Então, muito longe do fundamento, pisamos em tudo que é dentro de nós. Que sentido de direção? Dentro de uma pequena possibilidade que todos têm de entendermos que nós realizamos através de um tipo de memória que temos, que sabemos para onde estamos indo. Então já ouviram dizer que existem seres que perderam o sentido de direção e vagueiam entre ruas, e se tiver saído e perdido o sentido de direção, e eles teve um lar ou teve uma casa, e ele perde-se e nunca mais encontra, nem sabe dizer como no sentido de direção, de onde veio, e muitos vagam no interior da pólice de onde reinam aqui, estão vagantes. Então, quando é a vossa casa, eles desistiram de saber onde é a casa, de onde vieram, perdendo isto, não há onde saia e chegue, vagueio. Então, todos nós vamos temos uma gratidão imensa de recepcionar o sentido de direção. O sentido de direção está muito além da natureza humana espiritual, porque os animais têm um sentido de direção de que recepcionam de algum modo muito melhor do que nós, muitíssimo melhor do que nós, porque temos rotas, temos calçadas, temos ruas, temos mapas, e eles não têm, e eles chegam exatamente onde precisam. Então, um sentido de direção que recepcionam do Criador. De muitos modos diferentes é como se recepciona de antenas distintas. Mas vamos ao que é mais que principal possível, nós, na natureza humana e espiritual. Então vamos tratar de fundamentos. Se temos um fundamento e uma visão que é da natureza humana e espiritual, que pode reconhecer todos dentro desta natureza espiritual, em qualquer parte desta terra, e isto é uma equação exata, não é discutível. E ambos, e todos aqueles que estão em todas as partes desta terra, poderá estar visíveis. Não estão fantasmas nem visíveis. Pode haver alguma estranheza apenas. Isto é um fundamento. Fizeram isto? Não. Recepcionaram isto. Receberam de vossas antenas a capacidade dos 5 principais do fundamento. Que seja aqueles que fazem de nós a possibilidade de reinar nesta terra, 5 principais. Então nós podemos ter o olfato, podemos ter a visão, podemos ter o tato. Enfim, isto vale que dentro do interior da natureza humana e espiritual, dito por 1000 vezes, recepcionamos igual. Isto é tão cabal, tão comum, tão absolutamente comum, desde que viemos para esta terra, que nunca estaremos gratos por um milagre deste. Então comecem a estar gratos. Se perdessem o sentido, a direção, iam vaguear e não iam chegar, e nem saber de onde vinham. Apenas se alguém encontrasse na rua e falasse: olha, posso levar para casa? Que casa? Então vamos dizer que o sentido de direção, ele tem muitos núcleos. O sentido de direção está dentro do mesmo lugar que entra a ordenação. Está o sentido de direção, a ordenação. Então, através delas, dentro desta ordenação, temos onde chegamos, onde saímos, e temos a capacidade de mente dentro disso. Tem uma ordenação de onde nos trajamos. Tem uma ordenação em tudo, tem uma ordenação nas folhas, que sempre dentro de uma ordenação, e dentro do ímpeto disto,
ordena-se de tal forma perfeitamente. Então não temos folhas de cebola junto com folhas de laranjeiras. Isto chama-se ordenação, isto é um fundamento. Se para sairmos do fundamento, nós pegamos um tapete e pisamos em cima de tudo isso que tratamos todos os dias, dias e noite. O que vagueia em nós de que é mais importante significa daquilo que em primeiríssimo lugar estamos esquecidos. E em segundo lugar, dentro desse esquecimento, perdemos todos os fundamentos, o milagre dos fundamentos. Então, se este milagre dos fundamentos desde o princípio, que coloca os pés ao amanhecer, e coloca os pés e que tem a possibilidade de sentir através dela o vosso próprio pisar. E tem também a audição. E a audição é tão idêntica que pode ser um pouquinho diferente um do outro. Mas como será que é a audição que não seja da natureza humana e espiritual? Isto é um fundamento. Então, profundamente, aquilo que estamos tratando é que vamos nos sensibilizar um pouco e ter um pouco de gratidão, não por aquilo que entendemos que fazemos de nós. Recepcionamos todas as possibilidades e o que fazemos disto, de todas as possibilidades, de uma riqueza imensa, significa que está dentro de um signo, de uma mestria, de que quando estivermos esquecidos do fundamento, percorremos no mapa do que entendemos do fundamento. Então o que entendemos de fundamento não é fundamento, porque fundamento é fundamento. Do que entende de vossos pés, não importa. O importa são vossos pés. O que entende de vossa visão, não importa. O importa é a vossa visão, um fundamento. Partindo do fundamento, temos um guia excelentíssimo nesta terra. Existe um fundamento, veste de tal modo nesta terra, tão absurdo, que seja através de que possa um elemento feminino ter a proeza de recepcionar a possibilidade de que esse útero cresça bem grande depois, no exponencial máximo disto, ele vem e respira esta terra, o fundamento máximo. Quando ele respira esta terra e este ar, ele não volta atrás, nunca mais. Isto é um fundamento. Se isto é um milagre ou isto é um conto de fadas de nós que temos. E cada um conta de um modo. E se perguntarem aqui para cada um, fala o que significa o nascimento, cada um contará de um modo. Então poderiam responder assim: o nascimento significa algo de fundamento, um fundamento dentro do mistério e da capacidade de que recepciona a potência divina que o realiza. Isto é um nascimento. Como cada um poderia dizer? Quantas instâncias? Então, se na paternidade, na maternidade, na paternidade, este fundamento existisse no momento deste acontecimento, entraríamos mais no milagre do que no pessoal, naquilo que entendemos de nós, de nossa personalidade, disto ou daquilo. Saímos do fundamento e ficamos importantes. Então, nesta possibilidade, no próximo reino que acontecer um nascimento, será que cada um de vós poderia dizer assim, para a maternidade ou paternidade, o que é um fundamento? E que esse fundamento não se fundamenta de que a mãe fez realizar a obra. A mãe é uma intermediária. Aliás, a mãe é uma personagem.
A mãe é a intermediária do milagre. Tudo isto é fundamento. E o fundamento máximo interior deste portal que podemos tratar é que, em primeiríssimo lugar, o Pai. Ah, mas isto é fundamento, sim. Sabe? De que maneira podemos ter a revelação de que isto é um fundamento? De que ninguém, em todas as pátrias desse civilizatório, consegue conceber a si mesmo, cheirar a si mesmo, sentir de que pudesse realizar a obra-prima, de comprar em alguma loja a capacidade de sentir, de ter o ensejo da vida, de ter o fundamento da fome que o organismo pede. Isto é fundamento. E se esses fundamentos, em fundamento que em primeiríssimo lugar, isto, e já estamos caminhando, retornando, não indo para frente, porque indo para frente são escolhas múltiplas, infinitas. Então, o que significa a escolha de estar existencial nesta pátria, neste local? Então, a que distância deste país e todos os outros são equidistantes? Porque lá pode dizer, nossa, como é longe esta pátria. E aqui podemos dizer, nossa, como é longe aquela pátria. É equidistante, dentro do reino existencial. Então, se por tudo que pudermos estar revelados, caminhássemos pelo fundamento, a chance de estar em engano seria imensa. Então, se todos esses fundamentos pudéssemos estar com um olhar, não daquilo que entendemos da vida, mas com um olhar naquilo que presenteia-nos da capacidade de ser e de existir. Tudo que está aí por vós, receberam. Numa pólice inacreditável, todos nós jamais estaria aqui se não fosse. E se uma dessas entradas que nós tratamos, que tem 7 velocidades, e que cada velocidade é da mais grosseira, até a mais de luz, que ela tem a velocidade máxima de saber direto tudo. Então temos uma revelação. Sabe qual é a revelação? A revelação que, nossa, por onde caminhei sem um fundamento, o que entendi de mim mesmo e fiz realizar toda a obra da minha vida. Qual obra de vossa vida? Se por onde caminhasseis havia ao Criador que manifestaste, os pés que estavam no chão estavam na terra, e a terra tem uma dimensão tão grande que tem seu próprio reino. É o espírito da terra. Então, foi-lhe dado os pés, foi-lhe dado a terra, foi-lhe dado o ar que respira, que é um fundamento. Dentro de tudo que estamos tratando, simplesmente para corromper algo, que é o que nos tornamos arrogantes o suficiente que entendedores de tudo, e estamos sem sentido e direção real de onde é o lar principal de todos vós, vagantes. Como no princípio, se perder o sentido e direção original de todas as vossas estadias antes e da estadia daqui, e qual é o vosso lar, então somos vagantes. Estamos vagantes encarnados nesta terra, fazendo de conta que encontramos um lar, fazendo de conta que encontramos as afeições, fazendo de conta que encontramos isso e aquilo, e dentro de todos os apetites que chegam para nós de presente, e pegamos esses apetites e fazemos o que quisermos, e é aceito o que queira mais. Sim. Se dentro do sentido e direção de todo aquilo que de fato vos dá instantânea na velocidade atômica, de que adentra em todos vós e tem a capacidade existencial de estar, e de que está num lugar que é dado de presente alimentos pródigos, que
que são sustentados e mantidos dentro da ordenação, dentro do que é justo, dentro de um conhecimento em si mesmo, de que uma semente vai realizar a própria semente perfeitamente. Ninguém faz uma semente, transmuta a semente, infesta a semente, empesteia a semente. E nós, seres humanos da natureza espiritual, somos os únicos seres desta terra que empesteia, infesteia nosso próprio alimento. Isto quer dizer que existe um sim, como um bem-vindo total. Então, dentro do esquecimento e dentro de tudo que tratamos, e que é sustentado, mantido, visão, olfato, audição, tudo o que é possível, tudo, podemos entrar num brejo, atolar até o joelho e não sair mais. Aí vem um sim para a morte, aí vem um sim para aquilo que vai degradar, vai vir um sim para onde vai aquilo que não morre, sim. E se pisarmos em algo tão dolorido, o sim de existir a dor, da sensibilidade da dor. Um sim para o espinho de que é feito da criação. E se este estiver maculado por tudo que significa a natureza humana e espiritual, seremos um veneno que é sim, que é feito da natureza, da existencial. Então podemos purificar um veneno mortal. E ele vai ser sempre veneno mortal. Então existe um bem-vindo, não é? Então quando chegamos aqui, bem-vindos, bem agraciados. Isso é todos nós existencialmente. É um sim do que permeia tudo. E ninguém realiza a obra de ser em si mesmo. Isto é um fundamento. Então, se isto que nós tratamos, dentro deste fundamento, ele diz por si mesmo que existe algo indiscutível de que há uma fonte que nos sustenta. E a fonte que nos sustenta, os órgãos que temos, que dizemos que são nossos órgãos, e eles trabalham para nós naturalmente, estes órgãos, cada órgão recepciona atomicamente, e o átomo vibra pela potência divina e faz a possibilidade de atingir a molécula, e da molécula atingir isto e daquilo que sabe muito bem, e estão sentadinhos numa infinidade de moléculas atômicas. Então saibam, sentido e direção está em tudo. Em 7 velocidades, da mais grosseira possível, desta mais grosseira possível que pisamos esta terra, e temos um sentido e direção de onde viemos e vamos voltar. E vamos dizer assim, que este sentido e direção no meio do caminho não existisse mais, não saberiam nem de onde vinham, nem de onde vão, desaparecem, eu vagueio. Mas existe a possibilidade, e isto não é uma doença que se diz hoje como Alzheimer, que desaparece a capacidade da lembrança. Isso é um distúrbio. E esse distúrbio, ele não está numa vida só, está em muitas, que degrada a capacidade cerebral. E o cérebro é um elemento onde tem 7 camadas. A segunda, a terceira camada é os que estão desencarnados aqui com o cérebro e com sentido e direção, porque não estão vagantes, ou estão também. Porque aquele que esteve aqui há muito pouquíssimo tempo está invisível aos nossos olhos, ele pode estar perdeu o sentido e direção numa outra camada. E está vagando num lugar onde ele nem chega, nem sai, nem sabe. Até que ele tem a revelação e tem algo dentro desta revelação que atinge outra vez e recepciona sentido e direção instantaneamente, ele sabe de tudo, até que desencarnou.
Sem não, ele não sabe nem que desencarnou, perdeu o sentido e direção de tudo. O que desencarnou sois vós, antes de vir encarnados. Então o que sois? Todos vós. Um retirante. Sem algo que tem precisão do que é a vossa existência aqui? Não. Criaste esta possibilidade porque não há. Todos que aqui tiveram e todos os milhões que agora estão caminhando para a Terra ou para o calor extremo, que é? Sois vós agora e será. Existe um sentido e uma direção. Para aqueles que desencarnam, não existe. Então, o sentido e direção nós não inventamos e ficamos espertos, entendemos e inventamos sentido e direção. Sentido e direção tem um recém-nascido que em sentido e direção, se ele não encontrar o alimento, o leite que o sustenta, ele morre. E se ele não tiver a potência suficiente para tirar este leite, ele morre. Mas na natureza humana e espiritual não morre mais, porque existem substitutos. Mas na natureza real, de todos os seres que não são da natureza humana e espiritual, morrem. Sentido e direção. Isto é um fundamento. Sabe onde o portal da edificação quer trazer para todos vós? Que sentido e direção irreal é de onde vieram realmente. Não na pólice emprestada que estamos, ridiculamente emprestada, provisoriamente emprestada. Nós estamos de onde é a nossa casa. Perdemos o sentido e direção em algum momento. Ficamos ao léu e vagantes. Alguma força imensa pegou-nos e colocou-nos dentro de um tecido, de que exatamente todos nascem, num tecido de onde tem aquilo, todos os atos que pisamos, e eles mesmos vão dizer por si, extremamente rápido, saber aonde vamos estar. Quando o fundamento, que é crístico, eles trouxeram só apenas o fundamento. Todas as iniciações possível que existiram, que não existem mais, ou que possa existir, trazem o fundamento. O fundamento quebra um mapa particular que temos, que nós dividimos em 2 ou 3. E como se tivessem 3 cabeças. Quer dizer que da totalidade e do fundamento, nós criamos uma possibilidade do que nos foi concedido de desenvolver e criar o que quisermos. Sabe o que criamos? Então, daquilo que é mais grosseiro, ficamos grosseiros e grosseiros. Quando o fundamento não reina em nós, vamos ficando cada vez mais grosseiros. E quando ficamos mais grosseiros, reencontramos com seres também mais grosseiros. E simpatizamos. A simpatia tem 7 camadas, 7 velocidades. O verbo tem 7 velocidades, da mais grosseira à mais sutil. Então, da natureza humana, nessas 7 camadas, todos são da natureza humana espiritual, com uma velocidade que permite a verdadeira visão, a verdadeira saber, o verdadeiro intento, o verdadeiro disto, caminhando pelo fundamento. Não existe mais simples do que tratamos aqui agora. Lá fora é o complexo. Nós nos damos muito bem com o complexo. Porque podemos sentar numa mesa e discutir o complexo dia e noite, dias e noite, numa competência tão de nada que não vai resultar nem nada. Então, se estiver numa mesa
E o fundamento de estar na mesa é estar tratando desde o princípio do fundamento, com alguém nesta mesa. E o fundamento prevalecer são dois seres da natureza humana e espiritual, num estado milagroso e existencial. O que poderia tratar? Falaremos do fundamento para esse ser que está do meu lado. Oi, vós, filhos desta vida, dentro do fundamento máximo do que recepciona a própria vida e a própria capacidade de existir. Que milagre! E o outro também diz isto. E entre uma profusão e uma potência divina. E tem o verbo lá no quinta velocidade. Mas o verbo sempre vai ser o verbo. O sentido de direção sempre vai ser o sentido de direção. Então, se uma nave perde o sentido de direção, ela vagueia por volta dessa órbita. Então, partam do primeiro princípio, do primeiro fundamento. Recepcionam a capacidade dele, dentro do sentido de direção, saber de onde estão, de onde saíram e de onde vão voltar. Numa pólice de um quesito, que se isso quebrar, não volta e não sendo, alguém que encontre pelo caminho pegue, põe em algum lugar e leva de volta para casa. E aí ele não reconhece a casa porque ele perdeu o sentido de direção da própria casa. Então isto é um prêmio do que nós estamos tratando, de que tudo aquilo que entendemos de nós, que nós autorrealizamos, a nossa inteligência, a nossa importância sem luz. Exclua a luz externa. É um gravador. Posso aproximar e retirar teu defeito? Sim. Olha só, eu posso arrumar e colocar de novo? Não. Tá certo, caiu. Toda a atenção está aqui. A luz dos instrumentos consomem algo de especialíssimo que está entre nós. Apenas por isso. Então, nesta desta luz que estamos falando, de que acendemos esta luz, e por isso estamos retirando na possibilidade, já que ela consome a luz dos instrumentos, seja qual for, consome uma potência de Ele que está aqui entre nós e de que faz a potência divina ficar realçada. Apenas por isso. E também tira a atenção natural onde a luz exista de cada um. Estamos atrás, no sentido de direção da luz que não consome a potência divina em nós e que acrescenta. Então estamos tratando de fundamentos. Então que tudo que tratamos seja para todos nós algo como se trouxéssemos dentro de uma iniciação algo preciosíssimo, não aquilo que poderiam entender lá na frente que caminho nesta vida por todo lado, no fundamento. E o fundamento deste verbo está em outra velocidade. E o fundamento do portal da observação também está em outra velocidade. Então, o sentido e a direção daquilo que tratamos torna-se num lugar que podemos recepcionar da revelação, não daquilo que podemos entender dela. Mas se quisermos forçar, podemos querer entender o portal da edificação, e se existe em nós apenas o entender, onde divide e separa tudo, e podemos discuti-la, então estamos com gravíssimo por nós mesmos,
que somos inimigos pátrios, orgânicos de nós mesmos. Esfacelamos a possibilidade da integralização. Então este é um fundamento crístico. O fundamento. Sabe onde foi parar o fundamento? Na Santa Igreja Católica Romana. E daquilo que entenderam todos aqueles que realizaram até hoje. Realizaram-se todos os ritos e realizaram todas as passagens que puderam realizar. Com facilidades imensas e políticas imensas e arbitrariedades imensas. Que ficam muito simples e natural daquilo que possamos entender. O fundamento crístico é um fundamento onde nós próprios estamos na razão simples de que somos o próprio lugar, o próprio eremitério. O eremitério, o próprio eremitério. Nós. E é muito grande esse eremitério. Isto que significa? Significa que não reunimos muitos seres para ter ações coletivas. Não reunimos muitos seres para tratar dos pecados da natureza humana, já que todo esquecimento é um pecado. Porque ele leva para o pecado. E o esquecimento leva para o pecado, não pecando. Dentro dos conformes da vida lá fora. Se perdemos os fundamentos, pecamos. Infinitamente a possibilidade de pecar. Mas como infinitamente todo esquecimento do fundamento está nesta terra, o pecar ficou natural. E tudo fica discutível. E tudo que fica discutível está no Tratado das Leis, que também são discutíveis, não é mesmo? Então, apropriado desse fundamento, deste ser, da natureza humana espiritual que se expressa aqui e também recepciona numa outra velocidade tudo que este tesouro real que todos recepcionam numa velocidade menor. Apenas isto. Então o poder dá o verbo numa velocidade maior dentro do fundamento. Recepcionamos sendo intermediário da potência de Deus em ação e um fundamento. Este é um fundamento daquilo que sabeis por fora do que é discutível, da grande fraternidade branca. Então, Abigail faz parte da grande fraternidade branca no interior deste portal da edificação. E quando adentramos esse portal, tem uma lei maior. Todas as ordens vêm diretamente, senão não são ordens, são expiações. E como todas vêm diretamente, existe a pólice de que um ser é intermediário, outro ser é intermediário, e tem um ser intermediário que é absolutamente invisível e vai se manifestando um através do outro, até chegar no reino dos encarnados, que é discutível se existe espírito ou não. Até Deus é discutível. Porque profanam o fundamento e fazem de si próprio, na arrogância máxima possível, o capacitador de discutir se existe o Pai ou não, sendo que ele é sustentado por ele. Mas se ele se faz e se sustenta, de que tamanho esse esquecimento, para onde vai este ser? Então já perdeu o sentido de direção, profanou o sentido de direção e profanou o fundamento.
Se isto não é pecar, o quê? Mas então ele pode ir até algum lugar para que possa pagar os seus pecados. Então pecar significa estar a esmo. Provavelmente pecamos, atropelamos. Entendemos o atropelo de quem quisermos entender. Reunimos provas, reunimos fundamentos e reunimos seres que aprovam aquilo que entendemos juntos, igualzinho, e pecamos todos juntos. Então o que não é pecar? É quando o fundamento nos indica o caminho, e é o caminho de que Cristo trouxe através do seu próprio exemplo. Então o verbo crístico, quando estava aqui, separou o universo da capacidade da luz e da escuridão. Então o que significa? Através do verbo. Significa que o verbo, ele não pode ser nada, mas ele é dado de tal maneira que se um verbo foi dado por um dos piores déspotas desta terra, e o verbo era grande, sim, 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 infinitamente sim. O que entende todos vós nesta terra, neste fundamento, onde o esquecimento de tudo que é fundamento leva-nos a viver e ser existencial, obliterando totalmente todos os fundamentos. E vamos para os fundamentos do mundo. Lá nós estamos cercados e seguros do mundo, do grande associativo externo, indiscutível externo. Existe uma retenção no que diz respeito a este auditório minúsculo de encarnados e um auditório maiúsculo de desencarnados, uma multiplicidade de seres desencarnados que em fundamento principal não estejam a esmo, cada um numa categoria de muitos que vão estar de volta, não porque estão decidindo que vai estar de volta. Existe um sentido e uma direção que os pega e traz de volta. Existem muitos e muitos que estão acordados e revelados disto que tratamos, mas com muitos e muitos e muitos e muitos esquecimentos, atrelamentos, e de que precisam voltar em desespero. E depois vão ser tomados pelo mundo e vão ser provados. A grande maioria ama e abraça o mundo. Um grande teste de todos os testes. Porque a carne abraça a carne, o esquecimento abraça o esquecimento. Estar acordado nisso, num teste carnal, significa a pólice de um maior teste possível. E são aplaudidos. E existe uma cercania que não nos dá para demonstrar o tamanho que é, porque tem muitos graus de velocidades. Mas todos estão nos assistindo como se fosse uma grande tela imensa, onde os encarnados aqui estão, e dentro de seres desencarnados que estavam agora há pouco, ele fala: nossa, meu pai, ele está com todas as impressões dos encarnados e não consegue sair daquilo, porque ele impressionou-se a si mesmo, fez as impressões ficarem reais. Então, se uma estaca atingiu seu peito e matou, a estaca continua lá porque ele tem impressão, ninguém está colocando. Isto tem muita literatura, mas é assim. Ele prodigalizou dentro da capacidade que diz sim, 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 sim.
que uma estaca esteja no seu peito e de que esta estaca tenha a capacidade daquilo que possa entender e intentar da vida de cada um ser um tipo de poder. E muitos estão com estaca no peito, tendo certeza que estão com estaca no peito, estão desencarnados. E vão ficar com uma estaca no peito, às vezes, talvez, muitos anos, porque não há quem tire, porque está dentro da lei e do fundamento. Isto é apenas observações. Essas observações estão em todas as literaturas, mas quando estamos em esquecimento vagante, não importa. Isso é simplesmente um adendo. Estar com uma estaca no peito e mantemos a impressão dela. Mantemos as dores físicas, mantemos tudo e elas continuam existindo. Então isso quer dizer que quando acontece isso, esquecemos de todos os fundamentos e caminhamos a esmo com todos os recursos sagrados que nos foi trazido para a possibilidade até de existir. Então, a Abigail aqui se manifesta quando tratamos assim dos fundamentos. Existe algo que atinge-nos de uma boa-ventura tão grande, porque o fundamento ele é feito de boa-ventura. O contágio mais de fundamento possível é que nós existimos uma entrada que se diz que a fé mais grosseira possível que existe, é aquela que tem dentro de nós, que podemos olhar para o céu e ser pedintes para Deus. Daquilo que nosso esquecimento prodigalizou, está a fé. Uma velocidade de fé. Sabe qual a maior velocidade de fé? Crística. É a potência de Deus em magnitude que se torna o próprio Deus. E fala, segue-me, vem através de mim, através desta potência máxima, para que revela-vos disto, de que tamanho sois contra vós mesmos. Então uma cercania brilhante, eles como diamantes, numa outra velocidade, que eles são tão compactos em outra velocidade, que é tudo que está no mundo lá fora retém um pouquíssimo para que estejamos num lugar onde todos os chamados lá fora tornam-se menos. E não precisamos ficar atendendo chamados de tudo de nós mesmos e de tudo aquilo que ficou coloquial em nós. Em chamado, o fundamento e a originalidade desapareceu. E vamos ficando de chamados em chamados, de chamados em chamados, de chamados em chamados. Nisto são seres especialismo de outra velocidade, invisíveis, que não há nenhum resquício de impressões carnais, mas que já tiveram. Prodigalizo isso para nós, no interior deste portal da unificação, porque há um intento disto. E nós seguimos a voz e o intento. Então, se a voz e o intento chega para Miquel, a Miquel vem e expressa ela. E quando ele expressa, ele sente uma boa-ventura. E quando vem a boa-ventura, nós temos um instinto, sim. Sim. Esta prodigalidade traz bem-aventurança e traz principalmente prosperidade. A não prosperidade nesta terra é o prodígio da confecção disto e da miserabilidade total que existe nesta terra, em todos os âmbitos. Um sucursal de invenções de moda, do que entre o que entende do bem e do mal, do que se entende do inferno e do céu, ou do que entende cada um dentro dos seus próprios ganhos, onde em primeiríssimo lugar é ele, e lá no último é o outro. E temos dentro deste percurso todas as justificativas que os tornam legais.
Então só há um intento no interior deste portal de unificação entre todos nós aqui, com a felicitude de estar entre nós aqui com uma velocidade um pouco maior, onde as divisões nos separam e nos trazem para o fundamento. Então o Abigamel trouxe todos os fundamentos, e todos esses fundamentos são um milagre. Fora do fundamento, vamos desaparecendo e matando o milagre, nos afeiçoando neste mundo, e no tudo que este mundo pode nos dar, porque ele pode nos dar muito. Foi feito para dar muito. Então, na discussão humana, está que se toda a prosperidade espiritual que o Espírito traz, e ele, dentro da discussão humana, dentro da razão humana, diz não, a prosperidade só existe num percurso de trabalho, e muito trabalho. Um percurso muito de que os seres se debatem dentro deste muito trabalho, e aqueles que enveredam e podem escravizar o próximo, e aqueles que são escravizados. Então, quando estamos no estado do não engano, jamais vamos querer escravizar, não porque é pecado, porque quando escravizamos, e no delito de escravizar, estamos afeiçoados a uma organização que gosta de escravizar. E ficamos escravizados na própria organização que escraviza. Então, se pudessem saber diretamente que existe dentro do quesito das 7 velocidades para tudo, para todos os tons específicos, 7 velocidades, a mais brutal, da mais sutil. E quando tratamos do 5º elemento, 5º, não é o 6º nem 7º, é onde a feição terrena desapareceu e todos os vestígios desapareceram, e tem um contato real, e por isso só vivem pelo fundamento. Existe a apoteose do maná. Já ouviram falar disso? Ninguém pensa, nem precisa matar um ao outro, sacrificar um ao outro, para ter o quesito da prosperidade. Ela é inerente. Mas o que tratam estes seres? Toda a nossa brutalidade no que significa prosperidade não é possível trazê-la aqui. Mas podem ouvir a voz de um ser que já caminhou lá. Então existe um elemento a mais lá. Aqui tratamos da paz viva e ativa. Percorre-nos quando a potência divina é um pouquinho maior, e quando ela desaparece, como uma garoa que desaparece. Contudo, está em todas as partes. É o lugar do maná. Então tudo aquilo do Filho e do Pai, tudo é possível naturalmente. A última coisa que pode existir é a escravidão. Porque não interessa a escravidão, para quê? Então a escravidão tem 7 velocidades. Tem a primeira velocidade mais brutal, que escravizamos nossos semelhantes e colocamos a trabalho, pagamos pouco ou nada, ou nas grandes escravidões que houveram não pagam nada. Isto é brutal. E depois tem a escravidão em outra velocidade, que o homem escraviza o outro homem sem amarrá-lo, sem colocá-lo em algum lugar e fale trabalho para mim. Numa outra velocidade de escravidão, nós tornamos escravos. Quando a potência divina em nós se esvai e tem um débito da potência divina em nós, e este débito significa, se houve o débito, o crédito está em algum lugar. E o crédito tem um dono. Neste mundo lá fora, todo crédito tem um dono, não tem? Tudo é igual. Em outras velocidades, em outros recursos. Este é o segundo.
do terceiro para frente, o que significa escravidão, Abigail nem vai tratar convosco. Então existe a escravidão, onde todo sentido e direção se desapareceu, e existem vagantes, milhões de vagantes. Tem até a impressão que comem o que bebem água, ou que bebem mesmo, que comem alimentos, que compõem incessantemente com resíduos. Isto é interessante, não é? Então existem 7 níveis de escravidão. As mais refinadas das escravidões estão no apogeu de seres inteligentíssimos que escravizam, e depois esses escravizados escravizam outros, e outros escravizados escravizam outros, e formam uma cadeia de escravidão dentro de todo sim. Estou esquecido, sim. Estou esquecido de todos os fundamentos. Eu vou indo. Eu vou indo do jeito e da maneira que eu entendo o que é viver. Então, olha este mundo lá fora, o que permeia. A tudo aquilo que está devastado no espírito do planeta, espírito deste planeta. Então, não é o planeta que entendemos dele, é o espírito do planeta. Então, o espírito do planeta, ele é um espírito e um conjugado de espírito de seres especialíssimos. Eles podem entrar em ação e podem extirpar a natureza humana espiritual deste planeta, e vai ter que arrumar outro planeta para que a gente devaste ele outra vez, como devastamos aqui. Então estamos tratando de tantas curiosidades, Abigail, tratando destes fundamentos todos, e já saiba, existe um quesito neste portal de edificação que se chama fidelidade. Todos tratam do fundamento. Todos, de um modo ou de outro, do fundamento. E existe fidelidade. A fidelidade, sabe só quando existe? Quando não estamos loucos. Porque a fidelidade, quando estamos loucos, a própria loucura não permite ela. Então a fidelidade significa quando estamos numa velocidade maior, onde o fato e o conjunto da obra, de todo este intento, é absoluto. Então não tem como falar diferente, expor diferente, manifestar diferente. Então é algo natural. Quando este natural do fundamento não existir lá fora, e nem puder comunicar para outros seres do que significa o fundamento, existe um contrário em nós, tremendo. Porque sai esse contrário em nós, por quê? Porque vai ser o contrário. Toda a nossa arrogância vai ser o contrário. E a nossa arrogância tira fora. Põe uma maleta e coloca em algum lugar. Cada um de vós tente o fundamento. No caminhar vosso todos, a cada dia, desde que possam levantar. Sabe o que vem quando levantam? O que entende de vossas vidas, o sentido e direção de vossas vidas, e tudo mais de vossas vidas, que é doado como tesouro, sempre assim. Sempre assim. Porque não é por isso amanhã cedo que é retirada a possibilidade existencial de todos vós. As entradas continuam. Do mesmo modo de que continuam até que adentramos na mortificação, e a mortificação que faz parte da existência diz sim, vem aqui. Abigail está tratando com todos vós num fundamento iniciático, antiquíssimo, um fundamento que está esquecido. Todo fundamento iniciático já ouviram tratar? Então existem iniciações nesta pátria, em todas elas, mas iniciações que foram feitas para as pessoas, para os cidadãos.
de que pleiteiam através deles facilidades. As iniciações não pleiteiam para pessoas, nem para facilidades para pessoas. Pleiteiam luz, despertar, acordar, revelar-se. Porque o trajeto é curto aqui, então vamos perder tempo de melhorar o quê? Testem o fundamento e verá que algo surge dentro de vós que afasta-o. E vão cuidar da vida como sempre cuidaram, igualzinho de ontem, transdontem, transdontem, dontem, transdontem, dontem e sempre. Este é o feitio de que a revelação, de que aquilo que afeiçoamos e fizemos, e vamos ter todas as impressões depois. E elas se estabelecem, ficam donas de tudo, em 7 feitios, sempre em 7 camadas. Então Abigail está muito à vontade e poderia continuar tratando, porque existe uma boa leitura no exercício do fundamento. Então, no auge disto, daquilo, de contemplar apenas os fundamentos, mais do que contemplar, os fundamentos em si indiscutíveis. Então existe num apanágio, existe numa confecção da capacidade, da potência de Deus em nós de realizar uma obra, de que não é de uma criatividade daqui. Aqui é uma criatividade que vem da criatividade, ou que vem do intento, que vem de tudo. E dentro da fidelidade deste portal de edificação, demonstrar algo de que precisa ser breve. Quando a potência divina em nós é grande e está no eixo de velocidade maior do que do eixo da vida, do mundo, e quando o eixo do mundo diminui, o fundamento aumenta. E quando na raiz disso, quando temos a pólice de um indicativo dentro da voz e do verbo, de que pode ser do mais grosseiro, do mais perverso, ao mais iluminado. Então trata assim, que quando esta potência divina em nós, de todos esses pontos que há dentro, e eles se abraçam, existe um milagre tão grande. Neste milagre tão grande, na pólice desse milagre tão grande, para muitos seres, onde cria-se uma passagem, já que esta passagem é um rito de passagem, porque nunca mais vai ser igual. E esta passagem consiste de algo mais simples no mundo. Fundamentos, a iluminação dos fundamentos. E a potência do Pai que retém-se e não se mortifica e vai para tudo quanto é lado. Então tem uma porta nesta passagem e ela não está num lugar para a gente caminhar e ir. Ela aproxima-se e fica à nossa frente. E isso aconteceu com este ser da natureza humana e espiritual, que aqui se expressa. Depois deste rito de passagem, nada mais foi igual. E aconteceu uma urgência, e aconteceu um estremecimento tão grande, e de que Abigail, daquilo que se expressa nesta terra, entre encarnados ou desencarnados, significa que Abigail ainda revê todos os seus mínimos laços e de que faz aqui permanecer. Então não existe fazer de conta, nem que um dia, nem que isto, nem que aquilo. Os laços, são inexoráveis e são absolutos. Quando esta porta se abre, com o tato nosso, um tato especial de uma potência divina, ele incorruptível que é, mas ele abre uma porta, por assim dizer que temos que dizer.
E nós somos sugados de uma velocidade que é incompreensível. Atingimos um lugar do descanso. Sabe por que atingimos o lugar do descanso? Já que a maior sede que temos é o descanso. Estamos esgoelados de cansaço, todos os bilhões de seres que existem nesse reino, nesta terra. Até os seres pequeninos estão cansados, porque é um reino do cansaço. E queremos confortos todos possíveis para este cansaço. Quando no interior deste descanso, nessa velocidade, entendemos que estamos no reino, de que chegamos ao reino dos céus, como quiserem, da pátria original, um abraço divino, seja o que for, já que o descanso permite, mas é um descanso gigantesco. Quando acontece esse descanso gigantesco, existe um rito de passagem a seguir ferozmente e rapidamente. Tudo isso pode levar milésimos de segundo, será? 1 hora, 2, 20 vidas? Ninguém sabe quando entra nisto, porque estamos em outro reino. Tudo que achamos de nós mesmos ali não vale nem o que eu poderia dizer que não vale nada. Inexoravelmente, rapidamente e velozmente, temos uma gratidão que não sabemos dentro do capital ou do campo do tempo o que significa esta gratidão, mas ela está e acontece. Quando este reino juntos, numa velocidade tão grande que é impossível de dizer, entramos em oração, mais um rito de passagem. Entramos em oração. Quer dizer que a oração não está em algum lugar. O reino da oração é intrínseco a nós mesmos, como filhos deste reino e filhos do Criador. E a oração intermitente, a gratidão intermitente, o frescor intermitente, tudo isto é intermitente. Não que isto fique para sempre, porque é um grande rito de passagem. Então, quando entramos em oração, podemos dizer assim que estamos prontos e abrimos as nossas mãos com as palmas para cima, num sinal para o Espírito, para a natureza do Espírito, para tudo que é possível, que estamos prontos. Não é o que entendemos de nós que está pronto. Nosso ser está pronto, nossa dignidade está pronta. Neste repente de estarmos em oração, há 3 vertentes. A primeira vertente de um ser da natureza humana e espiritual, que estará para cada um de vós, incluso o Big Mael, de que rapidamente está totalmente desperto, totalmente acordado. E tanto revelado, mas que tem alguém que já percursionou nessa estrada gigantesca desta progressão e de que faz valer de querer estar próximo. E de que lá fora é impossível, já que não estamos prontos para nada do Espírito, estamos prontos para todos os efetivos do mundo. Então, quando este ser se aproxima, podemos, por natureza simples, ter uma materialidade disso, que é impossível lá fora. Algo de que fica próximo, incorpóreo, mas existente. Uma outra vertente daquilo que da vertente de cada um, de que manifesta a vida em si mesmo e de toda a progressão,
e num elo onde se subdivide aquilo de que em primeira parte está e onde em primeiro lugar está sentado. Isso que significa um guia. Um guia é capaz de sustentar e dar a voz para centenas de milhares de seres. E pode estar incluso cada um por este guia, em que afastamos o guia ou trazemos para perto de nós. Mas discutimos guias espirituais. Lemos sobre guias espirituais. Os guias espirituais, eles, dentro da lei e dentro do que é justo, eles se aproximam na medida que é chamado legalmente. Não por nossos interesses mundanos. Por um único interesse: revelar e trazer de volta a possibilidade de reencontrar o seu lar e não estar mais vagante. A terceira vertente: por seres habilidosos e dentro daquilo que fazem existir, dentro desses vários eixos que tratamos, que são aqueles cirurgiões que são exímios nisto, e velozmente para cada um que está aqui, pode, dentro daquilo da descrição, do verbo, do intento de aqui estar, do que preciso, dentro da lei, realizar qualquer obra nesse ponto, lá nas profundezas que vem para a superfície. Isto tudo ao mesmo tempo. E podem sentir nas palmas como picadinhas bem de leve, grande, onde a nossa competência, na nossa sensibilidade, que está esquecida totalmente, vem à flor da pele e podemos ter um contágio espiritual com tudo que indicamos. Então a prece é natural e simples. E dentro do fundamento, e no contágio do fundamento, agora um pouquinho só, não somos uma pessoa deste mundo que faz o seu desígnio como quer e faz ele permanecer dia e de noite, e vestimos ele, fazemos dele uma realidade que não é. Estudo o contrário possível e total da possibilidade de onde reinamos agora. A eficiência dessas cirurgias são imensas. E a eficiência diz também que não viemos aqui do que entendemos que seja o portal da edificação. O portal da edificação diz que cada um aqui haverá um tanto de cirurgias para cada caso. E na medida dessa cirurgia, que ficamos prontos para ela. Não chegamos na hora que fica da cirurgia e depois vamos embora. Nos prontificamos para ela. No último rito de passagem, a consagração. Quando todo este feitio, ele em si mesmo traz algo, e porventura sempre traz aquilo que se consagra. A consagração significa o feitio máximo da fé do Criador e da criatura, ó Pai. Mas quando falamos ó Pai, o próprio Pai fala ó Pai, porque Ele que nos dá a voz.
consagração épica crística. Consagra o sangue de Cristo. O sangue de Cristo quer dizer que a potência máxima do sustentador, que faz a magnitude de potencializado máximo e que levanta a taça na potência máxima e tem um desígnio. Junto com este desígnio está o Espírito Santo. Então isto não é algo que a gente pode tratar justo. É um requisito dentro de um mistério. E este mistério não vamos querer rever, abrir o mistério. Ele é o poder do mistério. Nesta consagração existe um cálice muito famoso. Este cálice, na separação que houve neste épico, trouxe uma separação um pouco mais clara, bem mais clara do que a luz e a escuridão. Sendo que a própria escuridão aprofundou-se na magnitude máxima nos reinos subsequentes até hoje. Mas aqui há uma possibilidade de tratar da luz. Então, ela, em si mesma, a luz, é a verdade e a vida. E a escuridão então a verdade e a vida crística significa isso. Então é a pólice de um som, a verdade e a vida deixada por Cristo, que significa podemos olhar por 7 maneiras o que é verdade e a vida. Da mais brutal à mais sutil. A verdade e a vida em si mesma não está à distância para que podemos compreendê-la. Ela é a verdade é em si mesma, interior da criação, existente, infinitamente eterna. Eterna ainda está dentro do tempo, além de tudo. Então não profetizou Cristo a verdade e a vida. Ele apenas, no modo de uma potência imensa, trouxe a verdade e a vida, e todos souberam o que é a verdade e a vida na presença dele. Diretamente dentro do fundamento. Então, bem-vindos entre nós está em outra velocidade do que no começo. Bem-vindos. Quer dizer que bem-vindos é uma voz do Criador. Bem-vindos. Façam o vosso caminho. Esqueçam-se de mim. Ou recordem de mim. Pode abaixar as mãos. E tudo que redunda daqui estará também dentro da lei, para seres que dentro da lei máxima, têm um chamado e serão atendidos. Então isso é algo para cada um de vós que possa tentar e que se dentro da lei estiver, será atendido. Salve, filhos e filhas.